computador está indo, gente. Boa. Acho que vocês já estão vendo a tela aqui, né? Estou imaginando que sim. Foi. Boa. Não. Boa. Maravilha. Deixa eu botar vocês aqui para cima. E vamos nessa. Pessoal, só pegar o bate-papo aqui também. Senão vocês falam aqui e eu me perco. Pronto. Maravilha, gente. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso segundo encontro aqui da nossa temática de desenho de estratégia e visão de produto. Eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês aqui nesse comecinho. A gente tem um break programado também de 10 minutos, tá? Para mais para o meiozinho da aula, mais ou menos. E aí eu queria começar com as expectativas que vocês levantaram no Entre Aulas, né? Naquele forms que eu mandei para vocês. E eu fiquei deprimido com esse total de uma única resposta, gente, de pessoas que responderam aí entre a aula. O que eu queria pedir para vocês, pessoal? Tentem se atentar aí. É claro que não precisa ter 100% de participação, mas se alguém tiver ficado com alguma pulga atrás da orelha ou tiver alguma necessidade que de repente não foi abordado, ou alguma expectativa que não tinha sido mapeada inicialmente, é um momento para vocês falarem, a gente tentar dar um cavalinho de pau ali e adicionar uma coisa ou outra, tá? Nesse cenário aqui especificamente, respondendo a pessoa que colocou, a gente, nessa nossa aula de hoje, e até nessa temática como um todo, a gente não vai falar muito sobre pesquisa nem dados quantitativos. Mas, na semana que vem, vocês vão começar a falar sobre Discovery. Então, vai ser abordado justamente essa primeira parte de dados qualitativos. E mais para frente um pouquinho, a gente vai falar sobre dados quantitativos. Então, tem uma parte de estatística descritiva, uma parte bem focada nisso. E hoje eu acho que a gente vai amarrar um pouco algumas dessas pontas aqui, mas a gente não vai entrar especificamente em dado. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês também. Eu não sei se tem alguma outra coisa aí que nesse inteirinho surgiu. A gente finalizou a última aula com um desafio, né, para vocês trazerem essa semana. Não sei se alguém conseguiu fazer, mas queria ouvir se tem alguma expectativa que de repente ainda não apareceu aqui, que alguém queira trazer. Vou dar um tempinho aí para quem quiser falar. Ninguém? Então vamos lá, vamos seguir. Pessoal, a gente terminou a aula passada com esse desafio, né? Então, só relembrando, o que a gente fez? A gente passou pelo um case que eu trouxe para vocês, né? De um produto que a gente estava desenhando lá no iFood. E ali aquele case, ele tinha a intenção de ilustrar o processo de ponta a ponta. E antes do case, a gente falou um pouco sobre modelo de negócio, mas principalmente sobre diferentes estratégias e diferentes focos que a gente consegue colocar de acordo com o momento de vida do produto, tá? E aí eu tinha levantado o desafio ali de entender com vocês como que a estratégia que vocês estão trabalhando hoje, ela tem a ver, ou não, se tem ou se não tem a ver, com o momento do ciclo de vida de produto de vocês, e como é que isso tem influenciado esse desenho de estratégia. Esse era o desafio da semana passada para esse. E se alguém pudesse trazer, né, o racional que usou, como é que foi o passo a passo, o que você usou de informação, como que você construiu essa estratégia, e pudesse dividir aqui, seria bacana. Mas antes disso, eu vi que a Marcela mandou aqui um chatzinho. Obrigado, Marcela. Cases de produtos de outras empresas. Legal. Cara, a gente vai bater muito nisso hoje. Acho que a ideia é falar bastante sobre ferramenta, né? Então, a última aula ficou bem teórica mesmo. A gente terminou com um case, mas grande parte dela foi conteúdo mais denso mesmo. E a ideia de hoje é a gente passar muito mais por ferramentas e frameworks, tá? De modo geral. Então, acho que vai endereçar a tua expectativa aqui. Mas voltando para o exercício, gente, alguém consegue dividir aí um pouquinho de como que tem trabalhado essa questão de estratégia e ciclo de vida de produto, ou que passo a passo geralmente utiliza para conseguir mapear mais ou menos quais que são as intenções estratégicas da empresa, ou quais são as dores, as informações que vocês conseguem coletar para começar a desenhar a estratégia, como é que funciona esse processo?
Nada, gente. Nem... Cadê o meu amigo da Olha, cola? André, eu até falaria, mas eu não, essa é a minha primeira aula, então eu estou aqui hoje mais olhando o que vai pegar, mas tem alguns aprendizados em si que tem dentro do produto. Deixa eu até abrir minha câmera aqui. Tem alguns aprendizados que a gente tem, só que Ixi. cheguei hoje não vou já, né, queimando o cartucho primeiro. Então é mais isso. Assim, quando tiver, a gente até está trabalhando com produto digital dentro Tá me escutando? Mais ou menos, cara. Deu uma boa travada aqui para mim, pelo menos. Vocês estão me... Falha um pouquinho. Agora voltou. Tá, minha conexão tá ruim. A gente está trabalhando com um produto, que é a sua loja móvel, o produto da Showcase, e tivemos Acho que muitos deu ruim aqui já. aprendizados. Em cima, e a parte Acho que desliga a câmera, se melhora. É. rotear. Enquanto isso, gente, alguém quer dividir aí alguma experiência de como que tem feito hoje para montar essas estratégias? Ou se vocês chegam a trabalhar nesse momento de definição de estratégia junto com os clientes que vocês estão hoje? Como é que funciona isso? O meu silêncio, por exemplo, é porque vai ser um aprendizado esse olhar que você está trazendo, porque nesse momento e nas etapas que eu trabalho, não participo pelo menos eu entendo que não, ou já está consolidado nesse momento, ou tem algum plano a respeito disso que não está sendo falado desse assunto, né? Tá. Mas então eu tô ficando meio angustiado com você aqui, porque também não tenho uma referência para trazer, sabe? Não... Bom, Thiago, obrigado, cara, por dividir a angústia comigo, é importante. Alguém mais, gente, tem alguma visão diferente aí? Jaco, desculpa, você estava falando, mas acho que falhou. Ué, nada feito. Maravilha, gente. Então vamos seguir, porque acho que a gente vai ter então temáticas aqui para a gente discutir. Eu vi que a Wendy colocou aqui também que a estagiária ainda não participa desse tipo de discussão. Mas beleza, vamos ver se a gente consegue sair vivo aqui do outro lado. Qual que é a agenda da nossa aula hoje, pessoal? A gente vai passar por 2 blocos, né? A gente passou por 2 blocos na primeira aula, nessa a gente vai passar por mais 2 blocos também. Primeiro a gente vai falar sobre componentes um pouquinho mais táticos e depois componentes um pouquinho mais estratégicos de como desenhar essa estratégia aí para os negócios em que vocês estão imersos hoje. E no final a gente vai terminar com 3 frameworks para implementar. Acho que principalmente, gente, implementar a comunicação desse desenho de estratégia, tá? Que eu acho que é o que pega mais aqui. Então, eu não vou falar nada sobre análise SWOT, por exemplo, não vou falar sobre matriz BSC, não vou falar sobre nenhuma dessas ferramentas mais tradicionais de planejamento estratégico e tudo mais, porque acho que a gente acaba aproveitando pouco, e acho que o foco aqui é a gente tentar descer um pouco mais no detalhe de produto, e aí acho que o depoimento do Thiago até converge um pouco nesse sentido, né, de dizer, puta, eu estou ali mais no dia a dia ali. Então, de repente, uma ferramenta que vocês vão conseguir aplicar ela mais praticamente, talvez faça mais sentido do que a gente falar sobre ferramentas mais amplas de planejamento estratégico que talvez vocês não consigam aplicar. Lucas aqui acabou de comentar também que ainda está super novato e que não participa, mas beleza, Lucas, a gente vamos estressar um pouquinho isso. Então, voltando para o triângulo aqui, que é o nosso frame de trabalho nessa disciplina, né? A gente passou por essas 2 etapas aqui na primeira aula. A gente falou um pouquinho sobre como que o modelo de negócio influencia nos drivers de crescimento, né? E a gente, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um slide aqui do lado direito. A gente até passou etapa por etapa de como é que é a descrição de um modelo de negócio de e-commerce num fluxo, né? Então, a gente tentou destrinchar ali como é que é essa visão mais cartesiana, assim, né, mais pragmática de um modelo de negócio, e como é que isso influencia no produto, né, porque no fim do dia a gente vai olhar para uma daquelas alavancas ali do modelo de negócio como um todo. E do outro lado, a gente falou um pouquinho sobre como que, de acordo com o estágio de vida do produto,
a gente acaba trabalhando com um conceito que eu trouxe aqui de microestratégia, né? Que é uma estratégia de aquisição ou uma estratégia de retenção, de acordo com o estágio do ciclo de vida do produto. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa frente aqui de Product Business Assessment, tá? A gente vai falar dentro desses mais táticos aqui, a gente vai focar especificamente em hipóteses de produto, que eu acho que é um negócio que vai ser importante para vocês depois levarem lá para o momento em que o Luiz vai trazer para vocês uma parte mais analítica ali, estatística de indicador, tá? Então esse aqui é um instrumental de produto importante para vocês juntarem com um instrumental mais de dados mesmo. E a gente vai falar bastante também sobre essa construção de business case, a construção de árvore de oportunidade e tudo mais, para terminar com os frameworks focados em produto, né? Como eu comentei com vocês. Então, a gente não vai passar por matriz BSC, a curva de valor lá do Oceano Azul, OKR, SWOT, esse tipo de coisa, a gente não vai tratar hoje, tá? A gente vai ficar mais focado aqui na parte de produto mesmo. Beleza, até aqui? Podemos seguir? Show de bola. Então, beleza. Falando um pouquinho sobre essa parte de Product Business Assessment, queria só retomar 3 conceitos importantes ali que a gente falou lá com o Rafa, na nossa primeira aula sobre cultura de produto. Primeiro deles, né, foi quando ele mostrou ali os diferentes tipos de organização e fez um paralelo com como que o software, né, a arquitetura de software geralmente se dá de acordo com a forma como a empresa cria suas linhas de comunicação, né? Então, geralmente, em ambientes mais estáveis, empresas mais tradicionais, acabam tendo formas de organização também mais fixas, né? Enquanto empresas que talvez estejam em ambientes mais dinâmicos e mais voláteis tendem a ter formas de organizações mais caóticas ou autorreguladas, né? Ele falou um pouquinho também sobre a diferença entre produto e projeto, né? E aí tem um ponto importante, né? Porque geralmente as organizações que estão mais pautadas em produto, né? Em que os times de produto e engenharia eles trabalham mais focados como produto, elas também apresentam características mais bottom-up do que top-down, né? Então tem mais momentos de discussão estratégica, por exemplo. Então, quando o Thiago fala para mim que, putz, eu não participo muito desses momentos, eu tendo a acreditar que talvez ele esteja num ambiente em que ele tem trabalhado mais como projeto, né, em que alguém demanda dele que entregue X ou Y coisa, né, assim, fechado, início, meio e fim, um escopo, do que como produto, que geralmente a gente está organizado não por uma entrega, mas por um indicador, né? Essa é uma virada de chave muito, muito importante, né? Geralmente, empresas que estão trabalhando mais nesse cenário de projeto, é natural que essa discussão estratégica ela aconteça em fóruns mais altos da hierarquia da empresa, e quando ela vai descer para quem está operando ali o dia a dia mesmo, ela já chega mais fechada, né? Ela já chega com menos oportunidade de alteração. Enquanto que nessas empresas de produto, geralmente é o contrário, né? Ou pelo menos acontece uma via de mão dupla. Você tem o time levantando necessidades e questões importantes para se trabalhar, e você tem a gestão mais alta da empresa validando ou invalidando que aquele caminho é um caminho potencial para aquele determinado momento, tá? Então, esses aqui são conceitos importantes que acho que vale a gente retomar lá do Rafa. E o último conceito importante que ele falou no finalzinho e que vocês vão ver também lá na parte de metodologias ágeis, é essa lógica de dual track, né? Que é um pouco do que a gente falou também na nossa primeira aula de estratégia, que era falando sobre a estratégia não ser um negócio estático, né? Mas é um negócio em que ele vai se movimentando ao longo do tempo. Então, o objetivo, eventualmente, ele é um pouco mais estático, mas conforme eu vou descobrindo coisas novas nessa minha linha de discovery, eu vou entregando essas coisas para serem implementadas e vice-versa, né? As coisas que vão sendo implementadas, elas retroalimentam o meu discovery para eu conseguir evoluir e entender se eu estou mais perto ou mais longe desses objetivos. E, novamente, eu desço com outras prioridades aqui para o processo de implementação. Então, essa lógica de dual track, né, de continuous delivery e continuous discovery, é um negócio que é quase que um pré-requisito hoje, né, para a gente tratar produto digital. É importante que a gente tenha isso muito claro aqui na nossa cabeça e a aplicação disso. O que eu fiz aqui, pessoal, para a nossa aula de hoje, né? Eu peguei o processo que eu construí lá com o pessoal no iFood,
para trazer um pouquinho para vocês de como é que ele funcionava e a gente ir destrinchando ele passo a passo aqui, tá? Isso é basicamente a mesma coisa que eu tenho tentado implementar no Gympass, é a mesma coisa que eu, de forma um pouco mais empírica do que no Gympass e no iFood, eu tentava fazer também no Educar, com algumas alterações, e aí acho que cabe dividir um pouco desse aprendizado com vocês. O primeiro aprendizado é que tem uma mescla, né? Não tem nem todo o céu nem toda a terra, né? Quando a gente fala projeto e produto. Então, como o iFood já era uma empresa que, puta, já está rodando há algum tempo, já tem um nível de, não de maturidade do time, mas principalmente de demandas concorrentes, né? Acontecendo simultaneamente, tem algumas evoluções do processo de trabalho que elas combinam elementos de produto e elementos de projeto, tá? Então, de novo, né, gente, não existe lugar maravilhoso, assim, não tem céu de brigadeiro. Então, exemplos disso, na prática, a gente começava todo o começo de planejamento fazendo a conta de trás para frente, né, que era olhando para o throughput que a gente tinha do time, e dado esse throughput do time, a gente considerava um tanto de trabalho que a gente ia conseguir fazer num dado período de tempo, tá? Então, isso aqui geralmente é um trabalho em conjunto de produto e engenharia, mas tende a ser um negócio que está mais um pouco no colo de engenharia até do que produto, efetivamente. Porque tem a ver com o histórico de entrega dos times, né? Tem a ver com como que o time já está trabalhando junto, há quanto tempo, se o time já está rampado, né? Já entende ali mais ou menos a dinâmica um do outro ou não, se já tem conhecimento da arquitetura, da tecnologia que está sendo usada, esse tipo de coisa. Então, às vezes está mais no lado de engenharia do que no nosso lado de produto. E a gente olhava para outras coisas que às vezes eram até mais high level. Então, por exemplo, budget de contratação, né? Isso aqui a gente considerava que não era um throughput imediato, mas era um throughput que no meio do caminho a gente talvez conseguisse rampar um pouco mais. Então a gente teria uma gordura ali de, ao invés de entregar 50, a gente poderia entregar 60 ou 65, considerando que a gente ia conseguir fechar X% das vagas em Y tempo e a gente ia ter um ramp-up dessas pessoas. Então, isso aqui, claro que não é feito sozinho, né? Então, essas métricas de tanto budget quanto tempo de contratação, velocidade de contratação, ramp-up do pessoal, turnover, esse tipo de coisa, isso não está nem na área de produto, geralmente, né? Isso aqui é um negócio que a gente acaba dividindo muito mais a bola com RH, esse tipo de coisa, mas eu acho que é uma informação importante para a gente ter quando a gente faz uma conta de capacidade, né? De total availability que a gente vai ter ali ao longo do processo. Então, para quem está estruturado mais em projeto, isso aqui eu acho que é uma frente fundamental. E aí, quanto mais a gente conhece do time, né, e quanto mais a gente conhece da arquitetura, quanto mais a gente conhece da tecnologia, mais fácil é de se fazer, e mesma coisa com as regras de negócio, né? Várias vezes no Gympass a gente quer tentar mexer no fluxo, mas o negócio está tão amarrado dentro do monolito que a gente tinha, que a gente achava que ia durar uma semana, durava literalmente 3 meses, assim, era um negócio de outro mundo, porque as regras de negócio não estavam claras e tudo mais. Então, esse throughput, ele é basicamente a primeira grande informação que a gente tinha dentro desse sistema, em que o esforço alocado do time de produto era basicamente fazer o que a gente chamava de business e product assessment, né? Então, a gente tinha, de um lado, a missão e os valores da empresa, a visão que a gente tinha de produto, tudo isso eram grandes guidelines aqui para esse business e product assessment. E aí a gente tinha algumas frentes de trabalho aqui dentro que eram mudanças regulatórias que a gente está tendo, então basicamente questões mais externas ao business, né? Então quais são as mudanças que a gente está tendo dentro do nosso mercado e se a gente precisa tomar alguma decisão em relação a isso. Se no nosso landscape competitivo tem acontecido alguma coisa importante para a gente se posicionar também ou não. Novas oportunidades de negócio que a gente viu via benchmark ou via alguma nova alavanca que a gente identificou e coisas nessa linha. E outras coisas que são demandas mais internas do time, né? Então, eventualmente a gente vai ter alguma redução de custo, ou a gente vai ter alguma realocação das pessoas ali internamente, então isso tudo tem que ser considerado como demandas internas, ou eventualmente a gente tem débito técnico, a gente tem coisas que precisam ser consideradas ali do lado de engenharia, que precisam estar bem mapeadas, e o que a gente comentou de momento do produto, né, de ciclo de vida de produto, que é uma outra grande fonte de informação ali, com questões relacionadas à engenharia, então ganho de performance, coisas que a gente tem que mexer mais estruturalmente de acordo com o momento que a gente está vivendo, e outras coisas relacionadas às dores dos usuários, que são feedbacks que a gente vai colhendo. E aí, nisso tudo, né, a gente juntava esse baralho de informação aqui para montar os assessments, e aí, a partir daí, a gente começava
a levantar essas hipóteses para levar para o planejamento, tá, gente? Então, isso aqui é um one page aqui de como é que funciona isso, ou como é que funcionava isso lá no iFood. E aí, qual que era o grande objetivo que a gente levava nos planejamentos estratégicos? Primeiro, a gente tinha como grande objetivo sair dos planejamentos estratégicos tendo uma visão clara de quais eram os indicadores que a gente ia perseguir. E aí, grande parte, isso não era o que acontecia, tá, gente? Grande parte do planejamento estratégico nessas empresas, que eu passei, pelo menos, era discutindo solução, o que eu, particularmente, acho que é ruim, não acho que é o melhor cenário. O momento de planejamento estratégico é o momento em que a gente tenta alinhar ao máximo grandes objetivos, né? Ali é um momento para a gente sair todo mundo da mesma sala entendendo que, cara, ó, temos que chegar no lugar tal, né? Ou temos um indicador tal que a gente precisa mexer. E esses são todos os indicadores que a gente vai tentar atacar. E a partir daí, é trabalho do time, né? Alinhar as outras áreas, decupar isso em eventuais hipóteses e trabalhos que a gente precisa fazer. Mas isso aqui não era a realidade na maioria dos casos, tá? E aí o nosso push sempre foi, e é o que eu ainda recomendo para vocês, né? A gente tentar bater muito nessa frente de ter clareza de quais são os indicadores de negócio que a gente está trabalhando, porque essa, para mim, foi a grande mudança de chave, de sair de uma organização mais focada em entregáveis, que é ruim na minha interpretação. Por quê? Porque ele fica meio subjetivo, né? Então, quando eu vejo o CEO do Gympass discutindo nos mínimos detalhes por que o botão é de uma cor X e não de uma cor Y, eu observo que ele não está muito preocupado com o resultado que isso entrega, ele está preocupado com a preferência dele da cor do botão, eventualmente, porque ele também está super bem intencionado para fazer o negócio funcionar, mas no fim do dia, ele deveria estar cobrando o time por que a gente não entregou X% acima do que a gente tinha planejado entregar de objetivo, dado que ele também quer, né, um ganho numérico ali, né, um ganho de algum indicador no negócio dele. E quando a gente começa a virar essa chave para trabalhar mais focado em indicador, a gente automaticamente diminui um pouco do peso em projetos, né, em entregas de curto prazo ou entregas de médio prazo, e a gente, em compensação, precisa dar mais visibilidade, né, porque o projeto, bem ou mal, ele tem o deadline, ele tem o recurso e ele tem o escopo dele. Então, se você chegar no final do período com o escopo entregue, né, e os recursos gastos da maneira combinada, foi sucesso. Em compensação, se você não está seguindo essa jornada, você está seguindo uma jornada de tentar endereçar determinados indicadores e mexer em determinados indicadores, é automático você precisar dar mais visibilidade, porque você precisa gerar esse processo de confiança ao longo desse caminho, tá? Então, isso aqui acho que é um aprendizado importante para vocês, pelo menos do meu lado aqui. E aí eu desenhei, gente, de uma maneira um pouco mais genérica, né? Como é que funciona, na minha interpretação, né, do lado de produto aqui, esse processo de desenho estratégico, tá, pessoal? Então, coloquei 4 grandes entradas desse fluxo aqui, que são wishlists, né? Então, toda empresa tem isso, né? Sei lá, o time de marketing quer ter uma ferramenta assim assado que vai conseguir operar diferentes campanhas e tudo mais. Então, é um wishlist, é uma demanda deles, é um desejo deles que a gente vai ter que considerar ou não, né? Tem outra parte desse processo que é o discovery de produto, que é a gente entender os dados ali qualitativos e quantitativos do usuário e do indicador que a gente está tentando mexer, e começar a ter um pouco mais de clareza sobre isso. Terceiro ponto são as análises de negócio, de modo geral, mais macroestratégicas e mais high level aqui, né? Então, é movimento de mercado, benchmarking, o que outras áreas estão fazendo que vão precisar da gente, coisas nessa linha. E, por último, os objetivos estratégicos, efetivamente, que a gente já tem clareza que a gente vai precisar percorrer. Daí, a gente começa a montar essas hipóteses, esses business cases, e aí eu trouxe aqui uma imagem que fala um pouquinho sobre o esforço que eu tenho feito lá no Gympass para tentar modelar matematicamente o que é o negócio do Gympass, tá? Então, o que é isso aqui, gente? Só para dar um pouquinho de clareza. De novo, retomando aquela discussão que a gente teve na primeira aula, falando sobre o modelo de negócio sendo expresso de uma maneira mais pragmática, né, como um fluxograma, aqui a gente tentou exprimir o modelo de negócio do Gympass, ou o que a gente faz dentro do meu time, né, que é o time que cuida de usuário final, e olha para a experiência de ponta a ponta,
que são quais são, isso aqui a gente chamou de máquina de estado, né? Quais são os principais estados que a gente tem que um determinado usuário pode passar ao longo da vida dele com o Gympass. Para que isso? Para a gente começar a identificar grandes padrões dentro da nossa base, né? Então, primeiro, o usuário ele vira o que a gente chama de enrolled, que é um usuário que comprou o plano. Desses usuários, uma parte deles vai abrir o aplicativo pelo menos uma vez na vida, outra parte não, né? Outra parte vem direto aqui para o churn. Dos que abriram o aplicativo, uma parte vai usar funcionalidade XYZ, outra parte talvez não, talvez siga direto para o... Talvez abrir o app e siga direto para o churn, né? Desses aqui, que usaram o produto de alguma maneira, né? Usaram o aplicativo de alguma maneira, vai ter um grupo que nunca fez check-in, né? Então ele usou, não encontrou o que ele queria, ele foi embora. Vai ter um grupo que fez check-in nos primeiros 30 dias, que a gente identificou como uma janela crítica para se trabalhar. E vai ter um grupo que eventualmente fez mais do que esses check-ins. E ao longo dessa jornada vai ter o pessoal que pausou o plano, vai ter o pessoal que voltou a usar o plano, vai ter o pessoal que tentou downgrade, upgrade, que é a mudança de plano e tudo mais. Então, essa aqui foi uma maneira que a gente começou a exprimir o nosso negócio de uma maneira um pouco mais analítica, e a partir daí a gente começou a definir quais eram os principais indicadores que definiam sucesso e fracasso ao longo desse processo. Então, a gente separou 3 grandes elementos, né? Que é um elemento de discoverability, que a gente chamou, que são como é que as principais ferramentas que a gente tem hoje de descoberta do produto elas estão atuando. Um segundo elemento de enjoyment, que a gente chamou, que é como que o uso do produto em si está se dando. Então, por exemplo, se eu tenho um bug no fluxo de booking, ou no fluxo de check-in, ou no fluxo de busca, no de busca, na verdade, ele cairia aqui, né? Mas nos fluxos de uso, efetivamente, ele cairia aqui dentro. E se eu tenho... e aí outro grupo que não está olhando para indicadores tão táticos, mas está olhando para indicadores mais estratégicos, que é o grupo de engajamento. Então, quando a gente olhou para esses dados aqui, né, a gente viu que tem uma galera considerável que entra no aplicativo e nunca faz check-in. Então, e desses que nunca fazem check-in, e dos que fazem check-in, desculpa, tem gente que faz 2 check-ins e nunca mais volta, que é um grupo muito grande. Então, a partir daí, a gente falou assim, puta, parece que faz sentido a gente ter uma estratégia de engajamento para tentar endereçar esse pessoal. E aí, a partir daí, a gente começou a desenhar uma série de abordagens aqui para tentar entender mais no detalhe por que as pessoas usam ou não usam o nosso produto. Então, isso aqui foi uma forma de encarar o problema, que a gente fez o seguinte: a gente pegou todo mundo que compra o plano, dos que compram o plano, a gente separou quem fez o primeiro uso e quem não fez o primeiro uso. Dos que fizeram o primeiro uso, a gente separou quem que fez muitos usos, mais um valor médio de usos e poucos usos. E desses que fizeram muitos usos, a gente separou 2 grandes grupos de características para a gente entender. Então, a primeira delas era características do usuário. Então, por exemplo, esse usuário comprou que tipo de plano? Ele está localizado em que cidade? Quantas academias ele tem disponíveis no entorno dele? Coisas nessa linha. E, ao mesmo tempo, critérios de uso do produto, tá? Que era basicamente, essa pessoa usou a busca ou não usou a busca? Ela fez check-in numa academia com nota X ou nota Y? Ela passou pelo processo de booking ou não passou? Ela entrou em contato com o atendimento ou não entrou? E a gente pegou essas características e a gente comparou com o grupo que nunca tinha feito check-in, tá? E aí, a partir daí, a gente André, começou... Pode falar, pode falar. uma pergunta aqui. Como é que esses inputs que você traz de uso, por exemplo, da plataforma dentro da jornada, você capta ele de onde, especificamente? Você puxa do seu time de CX, você tem uma estrutura, você já tem ali toda essa jornada traqueada? Eu queria só entender de onde você tira essas informações para entender aqui dentro da minha realidade o que eu posso fazer para chegar nessa mágica. Boa pergunta, Jaco. Vamos lá, a gente tem... Tem acento agudo, viu? É porque o sistema, você sabe como é que é. É Jacó. Ah, desculpa, cara. Jacó, Imagina, boa pergunta. imagina. Imagina, Vamos tamo embora. junto. Cara, acho que tem 3 fontes de dados aqui, tá, Jacó? A primeira delas é o que a gente chama de eventos transacionais, tá? Então, são eventos de back-end, né? Eventos no nosso banco de dados mesmo que mostram que o usuário ele fez um check-in, por exemplo. Então, a gente grava essa informação no banco de que o usuário X fez o check-in no momento tal, na academia tal, vindo do plano tal, no lugar tal, enfim, com uma série de informações sobre isso.
Tem uma outra camada de informação que também são eventos que a gente traqueia, mas que são eventos de uso do produto, tá? Então, geralmente, eventos de front-end. Então, por exemplo, ele performou uma busca ou ele não performou. Esse é um exemplo ruim porque ele mistura um pouco, porque quando a gente fala de busca, você tem o evento do clique do botão e você tem o evento de back-end, que é, por exemplo, qual foi o termo de uso que foi buscado, né? Então, ele é meio híbrido. Mas, por exemplo, quando eu estou navegando por uma página de perfil, eu tenho uma série de eventos sendo trigados ali de front-end, exclusivamente, que mostram que o usuário navegou pela página XYZ ou que ele clicou no botão X ou Y. E tem uma terceira camada de evento não, na verdade, de dado, que aí é dado de atendimento, tá? Então, a gente também usou dados tanto de Play Store, né, das App Stores de modo geral, quanto dados do nosso time de CX, tá? Então, a gente usou essas 3 fontes de dados. A intenção no futuro é a gente ter tudo isso pronto, entre aspas, mas assim, todos esses dados disponíveis no nosso Data Lake, tá? Hoje isso ainda não é uma realidade, mas o time de dados especificamente tem trabalhado para a gente conseguir ter toda essa base ali para consumir isso mais fácil. Beleza, Jacó? Beleza, beleza. Não queria polemizar, né, trazer mais complexidade, mas eu queria entender um pouco no modelo, por exemplo, de inovação aberta, que é a minha realidade. Então, eu não tenho domínio do back, eu não tenho domínio do front, eu tenho domínio do meu backlog, por exemplo, e dentro do meu backlog eu vou direcionar ali o que eu quero que a startup ela faça ou deixe de fazer. E nesse sentido, eles ainda não têm toda essa transparência para me trazer, por exemplo, o evento do back e evento do front. Então, isso quer dizer que para seguir nessa linha com um dado um pouco mais estruturado, eu teria que ir lá bater na minha startup e falar: preciso dos eventos de back, preciso dos eventos de front. Eu acho que é fundamental que você alinhe com ele, Jacó, é que, assim, a gente, de novo, né, a gente está pegando o dado aqui como uma coisa ampla, né, mas, por exemplo, se você tem, por exemplo, eu comecei a nossa reunião aqui hoje mostrando quantas pessoas tinham respondido o questionário. Aquilo é um dado, né, que eu consigo trabalhar em cima daquilo. Por exemplo, se a gente for pegar quantas pessoas tem na call agora, é um outro dado que eu conseguiria, sem ter nenhum tipo de implementação, né, eu conseguiria capturar esse dado de alguma maneira. Então, acho que o mais importante é você conseguir implementar uma cultura de aquisição de dados. Se a startup consegue fazer isso via produto digital, porra, com certeza é muito melhor, porque, né, isso vai gerar trabalho uma vez, que é mapear esses eventos, começar a coletar esses eventos ao longo da jornada e depois isso tá pronto. Mas, se não for possível, o pior cenário é ficar às cegas. Então, eu tentaria trabalhar com outros tipos de dados que talvez sejam mais trabalhosos de gerar no primeiro momento, mas que dá para gerar, sabe? Perfeito. Famoso que tem para hoje, né? Exatamente. E aí, gente, bom, então aqui eu dei um exemplo, né, de como é que a gente modela esse negócio aqui para começar a entender quais são as variáveis que impactam eles. E aí a gente começa a pensar em hipóteses que a gente vai montar para impactar essas variáveis, né, para tentar mexer nesses indicadores. Então, trouxe aqui um fluxo padrão de validação de hipótese. Isso aqui, para mim, acho que é um dos grandes focos dessa nossa discussão de hoje, tá, pessoal? Então, alguém aqui já tinha... Se vocês puderem levantar a mãozinha aí no Zoom, alguém aqui já trabalhou com esse modelo de fluxo de hipótese, de criação de hipótese? Só para eu entender mais ou menos como que vocês estão aí. Felipe levantou, Marcela também. Tá. Então tá, vou assumir que isso não é novidade, isso é novidade para uma maior parte das pessoas aqui. Vou dar um overview de como é que isso funciona, tá, gente? Então, a gente tem basicamente 2 tipos de dados, né, para desenhar esse produto aqui, um produto hipotético que a gente queira trabalhar, que são dados quantitativos. Então, o que a gente estava falando agora, né, Jacó, de dados transacionais, né, dados de uso do produto ali, são dados quantitativos, né, que mostram o passado daquele determinado usuário usando o produto. E a gente tem outros dados que são dados qualitativos que vão vir de pesquisas ou que geralmente aí pesquisas questionários ou ida a campo, né, ou qualquer coisa mais via design, né, qualquer coisa nessa linha.
A junção dessas duas coisas, né, possibilita a gente a formular melhor um problema ou uma oportunidade. Então, o que o Luiz vai falar com vocês na parte de indicadores é basicamente esse processo aqui, tá? De mais focado em dados quant, né? Vocês vão ver um pouco de dados quali com o Matheus, e aqui nesse meio do caminho a gente vai amarrar essas duas pontas e formular melhor as definições de problema. Dito isso, né, a gente senta com o time de engenharia, começa a pensar na solução, e essa solução ela passa por uma etapa de experimentação qualitativa, né, então toda essa lógica de teste de usabilidade, tudo cai aqui dentro, e depois ela chega num momento de verificação quantitativa. Então, se está validado que aquela experiência ela funcionou para um grupo pequeno de usuários, eu vou tentar validar que isso também funciona para um grupo grande de usuários, né? E aí eu entro numa lógica de teste AB aqui, ou qualquer tipo de experimento que vocês consigam rodar em produção, né? E aí, se isso aqui funcionar, a gente coloca o negócio em produção, começa a capturar os dados de uso disso aqui e o ciclo é retroalimentado, né? Em empresas early stage, que estão começando a atuar agora, às vezes tem diferenciações aqui, porque você não tem muito dado, às vezes, para capturar, ou então você está num cenário em que ele é muito, muito inexplorado. Então, você tem que fazer alguns tipos de experimento, né? Então, você faz uma POC, por exemplo, né, que é sentar com o time de engenharia lá e entender tecnicamente o que você vai precisar fazer e desenhar uma coisinha mínima para entender se aquela tecnologia lá é factível, se a gente consegue usar, consegue desenvolver em cima dela ou não. Depois disso, um protótipo aí sim qualitativo mesmo para tentar testar com o usuário. Geralmente, isso aqui pode entrar ou não, né? Mas um projeto piloto, que é tentar rodar isso com uma base menor ali de usuários. Se essas coisas fizerem sentido, a gente entra, valida a ideia, né? O conceito daquilo ali e entra com o MVP. E aí esse MVP geralmente não tem teste AB, né? Porque o produto nesse cenário aqui não existe até antes do MVP. E aí você começa a coletar esses dados que retroalimentam o fluxo de novo. Numa empresa de growth stage, né, numa empresa que já está mais bem consolidada, tem uma mudança nesse cenário, que essa empresa, ela geralmente não está trabalhando com uma única solução aqui, né? Ela está trabalhando com uma série de possibilidades de solução, tá? Então, eu tenho uma série de hipóteses aqui que eu vou priorizar de acordo com algum critério. Então, vocês vão ver uma parte de priorização lá na parte de metodologias ágeis com o Cássio. Eu vou definir um critério de priorização aqui, ou alguns critérios de priorização, e aí eu entro nessa lógica de começar a testar isso qualitativamente. Depois eu começo a pensar num teste mais quantitativo, um pouco mais rebuscado, né? De teste AB, teste ABC e coisas nessa linha, aí depois o ciclo se mantém. E aí eu trouxe aqui para vocês, pessoal, mais para deixar como referência, porque senão a gente vai ficar bem focado aqui no detalhe, de um modelo de ficha de hipótese que eu tenho trabalhado há algum tempo já também, que é basicamente a descrição de um experimento, né? A descrição de uma hipótese que a gente está testando agora. Então, ele tem um títulozinho e um número, né? Porque, de novo, a ideia é a gente ter várias hipóteses aqui juntas para conseguir decidir entre uma e outra. Depois disso, ele tem o objetivo, né, desse teste, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Uma descrição da hipótese em si. Então, eu coloquei até como referência aqui depois o modelo de descrição de hipótese que eu particularmente acredito mais, que é um modelo também de estruturação de épico, e vocês conseguem encontrar algumas referências online também sobre desenvolvimento de histórias e tudo mais. A métrica de sucesso, que eu vou olhar, né, e como é que eu vou medir isso ao longo do tempo, e a descrição do experimento, tá? Isso aqui é bem importante, gente, principalmente para quem está começando, mas não só, tá? Eu acho que não subestimem o valor disso aqui, porque toda vez que você está descrevendo o experimento que você está fazendo, você é forçado a explicar o problema que você está tentando resolver. E aí, quando você está explicando o problema que você está tentando resolver, você automaticamente está se aprofundando nesse problema. Então, você começa a falar assim, puta, então eu vou tentar resolver o problema de retenção de restaurantes do iFood. Puta, para eu resolver esse problema, eu preciso entender quais são os restaurantes que mais cancelam. E aí, automaticamente, ao descrever isso aqui, você vai tendo que ir atrás de algumas informações e alguns dados para contextualizar um pouco melhor a sua hipótese, né? E aí, por último, a gente tem na parte no finalzinho dela, né, o monitoramento e as métricas que a gente tem acompanhado. Então, para todos esses testes, a gente precisa definir uma métrica de sucesso, né? O que define sucesso e fracasso nisso aqui? Quais são os critérios de parada? Então, o que eu deixo... Quando é que eu aborto esse teste, né? Então, de repente eu comecei a melhorar super a conversão do meu site, mas caiu 1/3 o ticket médio. E aí, no frigir dos ovos ali, eu perco dinheiro. Então eu tenho que parar esse teste aqui e revisitar de novo ele para entender como é que eu mudo alguma coisa, faço um novo teste que não tenha
uma queda no ticket médio, né? Os resultados que a gente obteve e também, super importante, uma parte de aprendizado, porque geralmente o que fica desses testes, mais até do que o sucesso ou o fracasso dele, é o que a gente aprendeu, não só em relação ao teste em si, mas em relação ao usuário, em relação à base, a como é que foi o comportamento, a coisas novas que a gente aprendeu enquanto esse teste estava rodando. Exemplo, tinha um efeito que a gente não imaginava que ia ter, colateral, num negócio que a gente mudou. Então, aqui entra numa frente de aprendizado. Tá? E aí eu trouxe um outro exemplo aqui também, para deixar como referência, basicamente a mesma estrutura ali de ficha de hipótese, só que no modelo um pouco mais visual, que tem basicamente as mesmas informações aqui, tá? E aí, essas hipóteses, né, quando elas começam a assumir um tamanho maior, elas viram o que a gente chama de business case. Então, o que eu passei para vocês do iFood é um exemplo disso, mas acho que o que eu queria passar agora, que é um pouco mais específico, né, do que aquele case que a gente passou, é o como isso foi construído, tá, pessoal? Que eu acho que aí vem a fórmula mágica aqui. Naquele case que a gente passou na semana passada, eu falei para vocês que a gente tinha uma série de cenários que a gente tinha mapeado, né? Então, tinha o cenário da gente trabalhar com o códigozinho do QR Code na mesa do restaurante, e aí o usuário bipar aquilo ali. Tinha o cenário da gente trabalhar com o totem de autoatendimento e tudo mais. Para cada um desses cenários, a gente montou uma projeção com dados reais aqui, de quantos restaurantes a gente conseguiria adquirir, e aí a gente fez um monte de teste, né, de landing page e tal, para entender se essa conversão ela era factível ou não era, qual que era a penetração de pedidos que a gente ia ter em cada um daqueles casos de uso que a gente estava tentando, e a gente foi refinando isso conforme os estudos eles iam avançando e os testes iam avançando. Então, exemplo, vou pegar aqui um exemplo mais fácil. Exemplo do QR Code aqui. Então, a gente falou, bom, para a gente começar a implementar essa estratégia de QR Code, a gente tem que primeiro definir quais são os potenciais restaurantes e quantos desses restaurantes a gente ia tentar adquirir no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4 e assim por diante. Então, a gente definiu um critério, né, de qual é o restaurante que a gente ia identificar como potencial. Então, nesse caso aqui, tinha mais do que não sei quantos pedidos. A gente definiu uma conversão baseline aqui, então a gente começou com esses... A conversão que a gente teve foram esses 3%, efetivamente, no primeiro momento. A gente começou projetando um cenário um pouquinho pessimista antes, e aí depois a gente projetou que a gente fletava essa conversão em 5%, que também era bem pessimista. A gente projetou o potencial de pedidos, né? Então aqui a gente tinha toda a base de pedidos, estava aqui também. Então a gente pegou esse restaurante, multiplicou pela base de pedidos que a gente tinha, e a gente viu o percentual de captura, e esse percentual de captura a gente também foi projetando o incremento dele até ele bater num teto. Então, nisso aqui, a gente desenhou todas as projeções, tanto de incremento de receita, quanto de investimento. Então, aqui também tem dados de custo, né, do próprio time. Então, deixa eu abrir isso daqui para ver. Então, custo de tech, né, vai ser 35 mil o valor do time. A gente vai ter um custo de suporte de problemas que a gente vai ter quando o produto estiver rodando. Então, a gente assumiu um valor de 8 mil. Tem um valor de vendedor na rua vendendo esse produto, então tem mais 8 mil. Design, enfim, e assim por diante. Então, o custo total no mês e um custo por instalação, porque tinha uma instalação física que a gente fazia. E aí, nessa brincadeira, a gente começou a projetar todos esses valores aqui para desenhar o nosso business case. E aqui que a gente chegou no share por tipo de solução, incremento de pedidos que a gente já tem e tudo mais. Então, isso aqui, gente, foi uma hipótese de produto, né, que era tentar trabalhar numa nova frente, que virou um negócio bem mais parrudo, que foi um business case que a gente tocou de ponta a ponta ali para levar para frente. Mas tem outras calculadoras que a gente fazia para, por exemplo, definir etapas de rollout. Tá? Então, o que era isso aqui? A gente tinha um problema também lá atrás, que era um problema de número de cancelamentos de pedido que a gente tinha. E esses pedidos eles eram tratados manualmente por um time de atendimento, né? Então a gente queria pegar todos aqueles e eram diferentes tipos de pedidos de cancelamento. Então a gente queria tentar automatizar todos os tipos de pedidos de cancelamento possível. A gente planilhou todos esses pedidos como é que eles funcionaram. A gente olhava a categoria de cada um deles. A gente sentou com o time de engenharia para tentar desenhar qual que seria o esforço para cada um deles. E a partir daí a gente começou a projetar qual que era o impacto que a gente ia ter, considerando o esforço que a gente ia implementar e o resultado financeiro que a gente ia trazer. E aí, a partir daqui, a gente começou a desenhar todas as etapas de rollout
e a projeção financeira que a gente ia ter de retorno em cada uma dessas etapas de entrega. Tá? Então, isso aqui, para mim, acho que é o que a gente consegue fazer mais próximo de desenho de estratégia, de uma maneira mais analítica, tá, pessoal? Até mais com uma contribuição um pouco mais estratégica da gente, assim, no dia a dia do time, no dia da empresa também. Até aqui, gente, como que vocês estão aí? Como é que isso reverbera? Tá fazendo sentido? Não tá? Podemos seguir? Tudo certo, pode seguir sim. Tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Valeu, Jacó. Vamos lá, então, gente. Então, beleza, passamos por essa etapa aqui. Então, isso aqui, né, lembrando, não tem muito to-do aqui, né, cara? Demandas que chegam para a gente. Isso aqui vocês vão ver com o Pinheiro, né? Quais são os caminhos para trazer insights de discovery. Análises macroestratégicas, geralmente isso aqui já vai vir pronto para vocês, mas o próprio business case já é um caminho para uma análise macroestratégica. E os objetivos de negócio ali, que geralmente são dados também, né? A partir daí, a gente precisa separar as coisas em pequenas apostas e grandes apostas, né? Por quê? Porque, geralmente, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E você vai ter uma pressão para entregar alguma coisa no curto prazo, mas você também deveria se comprometer para fazer alguma coisa um pouco maior e que tem um pouco mais de impacto, né? Então, eu separei isso em duas frentes, que são essas duas ferramentas, desculpa, né? Para a gente mapear isso. Que a primeira delas é o que a gente chama de árvore de oportunidade, e a segunda delas, eu trouxe um exemplo de uma lógica de priorização que a gente fez há um tempo atrás. Então, o que é essa árvore de oportunidade? Pensa que eu tenho um problema aqui para tentar resolver. Então, nesse caso aqui, era o problema do churn, que a gente estava tentando atacar de restaurante também. A gente tinha o total de restaurantes que churnavam aqui. Desse total, a gente começou a quebrar esse problema em partes menores, para a gente entender ele um pouco melhor e entender o potencial de cada uma dessas partes, né? Então seria, do total de restaurantes que churnaram, eu tenho alguns que estão numa área de boa cobertura e alguns que estão numa área de má cobertura, ou seja, uma área que está mais ou menos saturada de outros restaurantes ali. Dessas áreas de cobertura, eu tenho uma outra quebra, que é restaurantes que são bons, efetivamente, restaurantes que são ruins, que entregam um bom serviço ou que entregam um mau serviço. E, por último, eu tenho uma última quebra, que é o tempo de casa desses restaurantes. Aqui a gente usou a árvore de oportunidade, né, que é essa decupagem do problema em diferentes camadas, em diferentes níveis, para entender melhor o problema do churn. Mas essa árvore de oportunidade ela também poderia ser usada para pensar em hipóteses. Exemplo, né? Ops, cliquei sem querer, eu sempre faço isso, gente. Peraí, gente, só um minutinho. Exemplos de como é que a gente pode fazer essa árvore de oportunidade pensando em hipóteses também. Pensa que eu tenho o grande problema lá que eu preciso resolver, separei ele em problemas que talvez faça mais sentido atacar ou não, e a partir daí eu posso fazer a mesma coisa com as oportunidades que eu tenho. Então, nesse documento, isso aqui tudo está linkado no doc, tá, gente, aberto para vocês darem uma fuçada, tá? Eu fiz cópia de tudo para vocês poderem olhar ali. Então, essas oportunidades, a gente, em um dos times que a gente estava olhando, né, a gente tentava evoluir um pouquinho para pensar em mais de uma solução para um determinado problema, e a partir daí a gente criou essa carinha aqui, que era qual que era o PM que estava responsável por aquilo, qual que era a hipótese, né, a task aqui que a gente ia fazer, um detalhamento high level de como é que seria isso, e principalmente, né, acho que o mais importante aqui é o impacto que a gente imaginava que teria e o esforço que a gente ia ter para definir aquilo. Então, uma vez que você define o peso para cada uma dessas coisas, você faz uma multiplicação básica aqui, você consegue ter uma noção, né, dado uma projeção, isso aqui tudo é projeção, né, que você consegue fazer de impacto, e aí quanto mais dados você conseguir trazer para a mesa, mais fácil é de você fazer uma projeção dessa. Dada essa projeção, quais são todas as oportunidades que a gente pode ter e fazer uma mesma árvore como aquela, pensando nas oportunidades que você pode atacar, tá? Então, esse é um modelo. E uma outra coisa que isso consegue gerar também, né, quando a gente consegue começar a planilhar essas coisas e montar um racional mais pragmático para isso, é que a gente consegue ter uma visão mais clara do trabalho do time. Então, isso aqui foi, uma vez que a gente tinha todos os times fazendo um trabalho parecido com esse, né, de dar uma clareza maior e planilhar um pouco melhor quais que eram todas as hipóteses que a gente ia atacar, gerar essa visão do que o time estava fazendo
por assunto, ou por tipo de estratégia, ou por o OKR que a gente estava organizado, se tornava muito mais fácil, né? Então, a gente tinha uma noção muito clara de que o time estava olhando mais para, por exemplo, o que a gente chamava de Brilliant Basics, né? Que era débitos técnicos que a gente tinha para rodar ainda, do que, por exemplo, aquisição de novos restaurantes. Então, isso aqui dá para a gente ter uma visão mais estratégica de como que a gente está se posicionando no fim do dia. Tá? Até aqui, gente, beleza? Querem discutir alguma coisa? Temos um breakzinho agora de 10 minutos. Fala aí, Tiagão. Eu respirei aqui, você já perguntou para mim? É que você tirou o mudo aí, eu tô ligado. Então, eu estou até pensando como formular o meu comentário, na verdade, porque no começo você tinha feito a pergunta do quão era a participação do ponto de vista estratégico, certo? E de tudo que você está falando, você está estruturando e está mostrando algumas ferramentas com um olhar diferente, que a gente está curtindo, está aprendendo, mas do ponto de vista estratégico, eu fico pensando quanto isso que eu vou verificar agora aqui com você interfere ou ajuda para fazer as definições estratégicas. Eu atendo a rede, por exemplo, então o ponto de vista estratégico deles é bem mais amplo, né? Até para as mudanças de vento de produto. Aí eu estou tentando entender o quanto eu tenho participação nisso, acho que pouco, né? Eu não sei se Boa correto uma pergunta. resposta. Oi? Boa pergunta, Tiagão. Vamos lá. Isso aqui, cara, esse trabalho todo, qual que é a minha leitura disso, tá? Quando eu pego isso aqui, por exemplo, né, esse business case que a gente passou aqui agora, né, e que eu mostro todas as projeções que a gente está pretendendo ter num determinado produto, né, que nesse caso aqui era um indoor, isso aqui cruzado com investimento e tal. Para mim, esses business cases, eles são alguma coisa não para você ter no seu bolso, né, no seu dia a dia com o time, mas para isso ser levado para discussão em planejamentos mais claro. estratégicos. Tá? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente consegue começar a gerar essa visão de oportunidade que a gente vai trabalhar e as principais hipóteses que a gente tem, olhando o impacto potencial para elas, isso, para mim, é uma outra contribuição que o produto pode e deve fazer para gerar esse direcionamento estratégico. Então, quando eu mostro aqui que o time, por exemplo, está willing to, né, tá se propondo a resolver muito mais débitos técnicos, por exemplo, do que trabalhar na qualidade da oferta, trabalhar na retenção de restaurante e tal, isso é uma outra alavanca e uma outra linha de argumentação para você defender qual que é o posicionamento estratégico que você entende que o time e a empresa tem que ter nesse momento, tá? Então, E mas, aí, por exemplo, assim, te interrompendo, desculpa, mas quando, por exemplo, essa estratégia tem a ver com o mercado, por exemplo, você tem um produto, por exemplo, tem um produto na esteira lá, está rolando, só que, de repente, tem uma necessidade nova, você entendeu? Aí, esse ponto de vista estratégico que foge do que a gente está pesquisando, por exemplo. Para mim, tem duas coisas nesse sentido. A primeira delas, de novo, eu volto a bater na tecla aqui, porque eu sou bem chato com isso, porque acho que ninguém faz, tá, Thiago? E ninguém, quando eu digo, é inclusive os times de negócio, eu acho que ninguém para fazer isso aqui, tá? Ninguém para dizer assim, tem o mercado está indo para o lado de lá, a gente acredita que o caminho que a gente deveria seguir é para esse lado aqui. Então, beleza, vamos fazer uma conta de padeiro, vamos pensar, se o caminho é esse, o tamanho do mercado é esse, eu acredito que a gente consegue abocanhar tanto, eu vou fazer 5 testes aqui rápidos, sei lá, em 3 meses, para entender se isso tem cheiro ou não tem cheiro. Dado isso, eu vou montar essa projeção, vou sentar com você, eu vou te mostrar os dados que a gente tem. Então, exemplo, né? Aqui a gente baseou, por exemplo, o potencial de pedidos que a gente tinha numa das soluções num teste que a gente fez. Então, a gente pegou um teste, que a gente foi a campo, então a gente pegou uma estratégia que a gente estava desenhando, a gente testou isso rápido, a gente voltou para refinar esse modelo, esse business case aqui, e a gente levou isso para eles. Então, falou assim, mais importante do que o caminho que a gente está seguindo é como que a gente testou isso agora, validamos ou invalidamos alguma coisa, refinamos o nosso modelo, mesmo modelo de dados que a gente está fazendo aqui, e estamos projetando o impacto X ou Y. Tá? E a segunda parte é um pouco do que eu vou falar lá na frente, mas só dando um spoiler rápido, que é um pouco aqui do que a gente chama de Product Vision. Então, aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas só aproveitando que eu acho que vale, a gente desenhou aqui um pouco dessa visão de produto, né, do lado do iFood, muito pautado nessa lógica do iFood, né, de tentar virar uma empresa global, entendendo quais eram os caminhos que o produto podia fazer para isso. E dentro de cada um desses caminhos, a gente começou a estruturar o pitch. Tá? Então, exemplo,
aqui a gente estava falando 100% high level. Então, por exemplo, 69% da população mundial é considerado baixa renda. Dessas populações de baixa renda, quando a gente vai olhar para fora, a gente vê que a maioria dos players de delivery, eles se posicionam para essa população. Exemplos disso, a Meituan, com 65% de mercado, e a Gojek da Indonésia, com 75% de mercado. Dado que nosso foco, então, poderia ser conquistar a classe C e aumentar a frequência da classe C, qual que é o tamanho desse mercado para a gente hoje? Então, 100 milhões de pessoas são da classe C, mais ou menos 48% dos brasileiros, 78% deles têm acesso à internet e tem aumentado esse número. Essa é a renda familiar dessas famílias. Do ponto de vista de alimentação, dentro de casa eles gastam isso e fora de casa eles gastam isso. Esse é o custo médio que a gente tem num pedido fora de casa por mês, né, de alimentação nesse público. E esse aqui é o ticket médio que a gente tem dentro do iFood. Então, se a gente conseguir abaixar para isso, ou mais baixo do que isso, talvez tenha um tamanho de mercado ali que faça sentido. E aí, como é que essas pessoas pagam? Elas pagam por crédito, por dinheiro, não sei o quê. Então, talvez tenha um outro caminho que é a gente mudar a nossa forma de receber pedido dessas pessoas. Tá? Então, e aí, só que, de novo, isso aqui, né, é a parte bonita desse trabalho feio aqui, que exatamente, que é a gente sentar e olhar para as premissas, entender as premissas, né, definir essas premissas, testar, validar que é esse o caminho mais ou menos, porque depois é PowerPoint, né, depois é fazer ficar bonito. Mas esse aqui é o core, e aí para isso, de novo, eu volto nessa primeira coisa que eu comentei com vocês aqui, que é como é que você entende o seu negócio como uma função matemática, entendeu? Acho que isso é fundamental. Como é que você entende o seu negócio como variáveis, sabe? Ó, tem todo mundo que comprou, dos que comprou, alguns abriram app e outros não, dos que abriram, o que eles usaram, dos que usaram, fez check-in ou não fez, quantos check-ins fizeram. Então, essa modelagem, essa geração de conhecimento que é super importante para você estruturar a estratégia, entendeu? Que eu acho que é o meu foco aqui hoje, tá? Boa. Muito obrigado pela pergunta, Thiago. Acho que deu para entender, deu para amarrar algumas coisas aí? Não, o que tá acontecendo é que o que você está falando está abrindo portas, né? Pensamento, ainda não tem nada concluído na cabeça, mas é interessante esse ponto de vista. Da pergunta que eu fiz, deu para ficar claro, sim, o que você falou. Tá bom. Tá. Acho que a ideia, cara, na volta aqui do break, mas antes eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, é a gente começar a funilar aqui para a gente montar esse storytelling, tá? A gente entender, puta, dado essas ferramentas todas, legal, eu preciso estruturar meu racional assim, assim, assado, tá? O que Beleza. mais, gente? Alguém mais tem alguma questão aí? Então, beleza, vamos seguir para um breakzinho, são 8h10, combinar aqui da gente voltar às 8h20, pode ser? E aí eu vou tentar começar em ponto aqui, porque a gente ainda tem bastante coisa para passar, tá, pessoal? Show, até daqui a pouquinho.
Alô, gente, voltando por aqui. Vi que já tiveram algumas pessoas aí que abriram a câmera. Deixa eu seguir. Alô, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Deixa eu voltar aqui a dividir a tela com vocês. Tá. Prontinho, gente. Então vamos lá. Seguindo aqui para nosso último bloco, né, de conteúdo, trouxe aqui para vocês, então, a última etapa em que a gente fala sobre os frameworks de trabalho em si, né? Então, a gente falou um pouquinho, né, de novo, só recapitulando, elementos aqui que compõem o começo dessa estratégia, então, esse entendimento melhor do modelo de negócio, entender o estágio do ciclo de vida de produto, o Product Business Assessment, que também traz uma série de informações, não só desses dois aqui, né, mas também informações de dados qualitativos, dados quantitativos que a gente não passou aqui, mas vocês vão ver nos próximos encontros. E esse motorzinho, né, no fim do dia, que é o grande core para mim desse desenho da estratégia, que é pegar essas informações todas, tentar quantificar elas de uma maneira que a gente consiga criar uma lógica, né, criar um modelo a partir daí, e depois disso começar a pensar em maneiras de comunicar isso um pouco melhor. Então, eu trouxe 4 ferramentas aqui, acho que só o roadmap que vai ficar para o Cássio falar com vocês também, lá na frente, porque na aula de metodologias ágeis vocês vão passar também por isso, tá? Então, lá ele vai entrar no detalhe disso. Mas, dada essa prioridade e essas oportunidades que vocês mapearam, tem algumas formas que eu testei já, de tentar comunicar isso para dentro dos times, para dentro da empresa de modo geral, né? Não necessariamente para os times, mas para dentro dos stakeholders aqui de outras áreas. Então, a primeira delas é o modelo que a Amazon usa bastante, chamado Six Pages. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas o Six Page é mais ou menos como aquela descrição que a gente estava vendo de hipótese, só que o Six Page, ele na Amazon, eles usam como meio que um pre-work para toda reunião que eles vão fazer sobre um tema específico. Eles constroem um documentozinho sobre é um documento cursivo mesmo, né, de escrita, e eles mandam isso antes para as pessoas poderem se preparar para aquela reunião e chegarem para aquela reunião já entendendo linhas gerais do que vai ser discutido. A gente usou isso também no passado lá no iFood. A ideia era que ele fosse baseado sempre em narrativa, né? Então fosse uma coisa discursiva ali. Foco sempre muito grande em definição do problema, né? E trazer os dados para evidenciar essa visão. Então isso aqui, mais ou menos, o Christian, só para apontar para você que tinha perguntado antes, é o trabalho antes da gente começar a montar aquele documento de visão. A gente começa discutindo internamente como que essa estratégia ela vai se dar, para que lado que a gente vai, como é que é o problema que a gente está tentando atacar, como que esse problema está referenciado, esse tipo de coisa, né? Então, a ideia era tentar sempre fazer com que isso fosse feito a algumas mãos, né? Então, o objetivo era sempre criar em um formato em que outras pessoas pudessem contribuir com aquilo, e a gente sempre tinha um owner, sempre tinha um dono disso, que era o responsável por movimentar essa agenda com os outros times e alinhar esse desenho de estratégia com outros times. Aí, inclusive, times de negócio, né? Então, aqui é o momento em que a gente tinha alguns donos dessas estratégias que rodavam o restante da empresa para conseguir garantir que estava todo mundo alinhado com um determinado guideline estratégico, tá? Daí, a gente montava o que a gente chamava de vision types, e aí variava muito de nível de granularidade, nível de detalhe, de acordo com o quão bem desenhada a solução estava e o problema estava claro para a gente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente estava, há um tempo atrás, construindo uma série de ofertas que a gente ia fazer para o restaurante, desde crédito bancário, conta bancária para ele, máquina de pagamento, esse tipo de coisa, até um CRM online e tudo mais. E a gente estava começando a desenhar essa ideia de criar uma vitrine, criar meio que um marketplace ali, para que ele pudesse comprar esses serviços, contratar esses serviços.
E a maneira mais simples e mais rápida que a gente conseguiu encontrar de desenhar essa visão e compartilhar ela internamente era num modelo de wireframe, mais ou menos como a gente fez aqui, explicando mais ou menos como é que era cada uma das etapas do produto, onde é que isso ia reverberar e coisas nessa linha, para aí sim a gente ter um documento que consolidasse, que foi esse documento de visão que a gente terminou em agosto do ano passado, e era um documento em que a gente deixava explícito ali quais que eram todas essas áreas de trabalho que eu acabei de passar mais rapidinho para vocês. Então, o que a gente fez aqui, só para deixar claro? A gente pegou, mapeamos tudo que a gente estava fazendo do ponto de vista de produto naquele momento, em cada um dos times. Então, foi uma estratégia que ela foi bem mais bottom-up do que top-down, tá? Tudo que já estava sendo feito dentro dos times separadamente, aí, né, imaginem que é uma empresa grande hoje, né, que já tem uma série de times rodando em paralelo, mais ou menos próximos, mais ou menos alinhados, né, então a gente correu cada um desses times para entender tudo o que estava acontecendo, e a partir daí a gente desenhou essa primeira versão do Vision Type, e depois do Vision Type a gente foi evoluindo para uma versão mais visual, como essa que vocês estão vendo aqui. Então, a gente separou todo esse trabalho que estava sendo feito no time de produto em 6 grandes áreas, tá? Que são essas 6 grandes áreas aqui. E para cada uma delas, eu tentei trazer uma abordagem diferente. Então, essa primeira abordagem, que era de níveis de renda, ela foi uma abordagem muito analítica, né? E muito baseada num problema de contextualização de mercado. Então, os dados que a gente tinha passado antes, né? A gente tinha lá 70% da população considerada como baixa ou média renda no mundo. A partir daí, né, a gente foi lá para o mercado de deliveries entender como que esse mercado se posicionava. Então, eu não falei antes, mas, por exemplo, quando você vai pegar o mercado da Meituan e o mercado do Gojek, mas principalmente na China, você tinha um mercado endereçável. Na época, o iFood estava fazendo, acho que 30 milhões de pedidos por mês, se eu não me engano. A Meituan fazia 30 milhões de pedidos por dia, para vocês terem ideia. Então, a gente foi olhar para um mercado em que tem penetração de baixa renda, efetivamente, e ver o potencial que isso tem à luz desses mercados. Esse racional, eu acho que ele quase sempre ele acontece, ou alguém faz isso, que é entender como que esse nosso mercado em um outro lugar ele se comporta e tentar projetar pelo menos um cenário em que a gente vai estar parecido com esse mercado internacional. Então, isso funciona para análise de múltiplo, quando você está falando de investimento ou de valuation, isso funciona para projeção de tamanho de mercado, isso funciona para quase tudo. Tá? Então, é uma regrinha de bolo aí. Então, dado isso, né, dado essa observação lá do mundo de fora, a gente falou, bom, parece que o nosso foco... Pode falar. Pergunta aqui rápida. Esse modelo, quando você traz, puxando essas referências de fora para entender a composição de como é que vai ser o share, fazer essa projeção, eu tenho ressalvas disso em relação à questão cultural e em questão a acessos, em questão estrutural do nosso país, e eu tenho muito esse receio da gente acabar replicando um Frankenstein que não cabe aqui. Dessa forma, como você existe uma comprovação de funcionalidade, de funcionamento disso específica que valide isso dentro das hipóteses, isso só é feito hoje porque não existe um estudo aprofundado do mercado interno e por isso que vocês acabam por isso que seria interessante recorrer a esse modelo, ou não, esse modelo de fato dá para ver aqui, mas de fato esse modelo que a gente aplica lá fora, ele é mais eficaz e por isso que a gente traz como boa prática. Não sei se eu fui explícito aqui na pergunta. Foi super claro, Jacó. Obrigado pela pergunta, cara. Eu acho que eu primeiro concordo com você. Acho que isso foi a primeira. Eu fiz a mesma pergunta que você fez, só que eu fui dar uma olhada na estratificação social da China, né? Se você for olhar, proporcionalmente, a população classe média da China, ela cara, acho que umas 2 vezes maior do que a do Brasil. Então, sei lá, enquanto no Brasil a gente tem 30% de classe média, na China eles têm 60%. Então, só isso já colocaria essa primeira premissa em risco, né? Se alguém fosse olhar no detalhe, já colocaria isso em risco. Então, assim, concordo com você que uma extrapolação, né, simplista é perigosa, principalmente se o negócio é meu, né? Se o negócio é seu, se a gente está com o nosso dinheiro ali na reta, com certeza uma extrapolação dessa não faz muito sentido.
Por isso que eu trouxe o case também do indoor para mostrar que uma outra forma de fazer essa extrapolação é rodando pequenos testes e desenhando os baselines a partir de resultados reais. Tá? Então, por exemplo, ao invés de eu pegar esses dados macro aqui, eu posso pegar uma série de dados macro, sim, e aí eu falo, bom, então beleza, então eu vou testar se a tese do método de pagamento ela faz sentido. E eu vou rodar um teste aqui com, sei lá, 5% na minha base, 10% na minha base, vou entender se a penetração melhora vertiginosamente, e aí eu projeto para o restante. E uma vez que eu faço isso, e uma vez que eu faço isso com 30 outras coisas, eu tenho aquela árvore de oportunidade pronta, entendeu? Eu consigo priorizar baseado em potencial real que as coisas podem ter. E aí eu começo a desenvolver a partir daí, tá? Então, para mim, esse é o cenário ideal. Você pode sair de uma premissa macro, tá tudo bem, não tem problema, contanto que você consiga, nesse racional, validar essas premissas o quanto antes. E aí, para mim, esse é o grande trabalho de produto aí. Beleza? Perfeito. E aí, de novo, obrigado, cara, André. quanto mais você conseguir estudar do comportamento do mercado, né, tipo, antes de começar a colocar qualquer coisa para rodar, eu acho que você sempre consegue embasar. E aí isso é uma beleza, mas é uma fraqueza também, porque você sempre vai conseguir embasar o teu argumento com um dado externo que comprove ou invalide aquilo que você tá querendo olhar, e você sempre consegue encontrar um dado interno também que comprove ou invalide aquilo. A grande questão é você não entrar num viés de que, porque é o que você quer fazer, você só olha o lado positivo da coisa e você não olha para os riscos daquilo. Então, uma outra forma de você mitigar esse viés também, sem ter que fazer um teste, né, é você olhar para essas questões, que é o que a gente chama de critical thinking, né, de pensamento crítico, que é tipo, pô, legal, o tamanho do mercado é esse, mas vamos entender como que essas variáveis X ou Y podem impactar nisso, tá? Então, exemplo do que a gente tem feito lá no Gympass, né? Quando eu mostrei para vocês aquele slide em que a gente comparava grupos diferentes, a gente tomou muito cuidado de olhar se esses grupos, né, quando você dá um zoom nesses grupos, para entender se o perfil de usuário era muito diferente, ou se eles estavam pagando planos completamente diferentes, porque se eles estão pagando planos diferentes, é óbvio que o comportamento de uso vai ser diferente. Então, isso tudo são premissas que você tem que ter claro quando você está tentando modelar isso, entendeu? Cuidado Mas, com de essa novo, amostragem, né? é pior não olhar para Perfeito. nada, sabe? É bem pior Perfeito. não olhar para nada. Então, legal, dado isso, a gente definiu, bom, então o nosso foco é tentar conquistar e aumentar essa frequência da classe C. Tamanho da classe C no Brasil, então tudo dado aberto aqui também. Então, 78% já tinha penetração de internet, valor que eles investiam em alimentação, então dentro do domicílio e fora do domicílio, quanto é que essas pessoas gastavam em média fora de casa e qual que é o ticket médio do iFood, que aí para mim esse aqui é um slide matador, né? Porque ele fala assim, pô, o ticket médio de um pedido no iFood é igual ao total que uma pessoa tem para gastar fora de casa por mês nessa classe, né? Então, tipo, não vai ter como a gente continuar expandindo oferta para esse pessoal se a gente não baixar preço, né? E aí, beleza, como é que a gente baixa preço? Então, primeiro, talvez diminuindo diminuindo os atritos, né? A forma de pagamento é uma maneira disso. Então, você vê que quanto maior o ticket médio, menor a penetração de dinheiro. Quanto menor o ticket médio, maior a penetração de dinheiro. Então, talvez o meio de pagamento offline ali ele seja importante, né? E aí um pouquinho de como é que já estava os dados do iFood naquela época, então é mais para mostrar como é que a gente já estava hoje, e aí também falando um pouco de dados internos, né? Então quando você compara, e aí foi um proxy legal que a gente encontrou, a gente criou um proxy de renda que era o modelo do device, né? O modelo do telefone que a pessoa estava acessando. Então telefones que a gente classificou como telefones low-end, né? Que são telefones mais antigos ou com preços mais baratos e tal, tinha uma conversão 6 pontos percentuais mais ou menos abaixo dos telefones que tinham uma renda mais alta, né? E em compensação a gente tinha um tráfego maior também nos dispositivos low-end. Então, enfim, aí a gente começa a contextualizar em que a gente vai querer atuar efetivamente, então em oferta, em canal, em pagamento, e o que a gente está fazendo para isso agora. Tá? Então, dado que a gente falou que por meio de pagamento pode ser um caminho, aqui, gente, eu ainda acho que falta
falta um overview disso aqui, né? Olhando para potencial de mercado, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de meios de pagamento, quanto que a gente quer ganhar inserindo novos meios de pagamento? Então, aí entra no que a gente estava falando antes, né? Roda um teste rápido, entendo mais ou menos quanto que eu consigo mexer nessa penetração, desenho essa premissa, projeto para a base inteira e falo, bom, se a gente realmente investir esforço aqui e melhorar essa premissa de X para 3X, talvez tenha um mercado maior. Faço a mesma coisa com teste de canal, faço a mesma coisa com teste de oferta e tenho um modelo na mão para brincar e projetar mais ou menos o que eu conseguiria incrementar e o que é prioridade nesse cenário, né? E o que a gente está fazendo, então? Então, aí era uma série de frames aqui mostrando a parte de facilitação de pagamento, um monte de teste AB que estava sendo rodado na home, a modularização da home inteira numa arquitetura mais modular foi toda para fazer isso. O iFood, naquela época, estava investindo muito num modelo chamado iFood Loop, né, que era um modelo de almoço bom e barato, que a gente chamava, né, que era ofertas a partir por até R$19,90, então, enfim, tinha uma série de Agora ofertas. chama Bom e Barato. Bom e Barato, mudou. Eles né? trocaram o nome agora, né? E para onde é que a gente vai? Então, era um pouquinho dos caminhos aí mais futuristas um pouco, né? Então, começar a trabalhar com cash-in, né? Então, pegar ofertas, ajuda de outros parceiros ali para outros meios de pagamento, começar a trabalhar com outros canais. Então, a gente começou a desenvolver um pagamento, um pedido para o WhatsApp, né? Então, facilitar ali o pedido, porque a penetração de WhatsApp também é muito grande em classes mais baixas e principalmente o delivery na marmitaria, ele tem uma lógica completamente diferente do delivery num aplicativo. Então, tem a lista já de disparo que as marmitarias já têm. Então, enfim, canais era uma questão. E tamanho do app também é uma barreira grande, né? Porque, principalmente dispositivos low-end, tem menos espaço para manter os aplicativos. A gente sabia que um caminho era diminuir isso aqui. Então, esse é um ponto que eu queria passar com vocês, que foi uma das abordagens que a gente seguiu, que era uma abordagem mais analítica. Tá? Teve uma outra abordagem de desenhar e defender essa visão, que aí era uma abordagem quase que 100% emocional, que era essa abordagem de melhorar as experiências da aplicação como um todo. E aí aqui a gente desenhou todo esse pitch, todo esse racional, muito mais design-driven, né? Muito mais pautado no comportamento de uso do usuário, em aspectos qualitativos do que qualquer outra coisa. Então, a gente começou a falar daquela lógica de sair de uma marca que é mais funcional para entrar numa marca que é mais emocional, né? E aí, para isso, como é que a gente ia desenhar esse caminho? Então, a gente entrou lá nos layers dos layers do design emocional, né? Então, os três níveis de design. A partir daí, a gente começou a olhar um monte de benchmark para tentar identificar padrões também qualitativos, né? De como é que cada um desses aplicativos, esses produtos trabalham. E aí, a partir daí, a gente tentou clusterizar grandes temáticas para começar a trabalhar. Então, a primeira delas é uma frente de personalização, muito pautada em Netflix, né? Que testa uma série de descrições e uma série de capas de filme ali para você. Apelo visual, pensando também muito no que a gente via no Instagram, principalmente, mas outros aplicativos de comida, Uber Eats faz muito melhor isso aqui também. Facilidade, né, que é a redução do atrito com o usuário final e uma comunicação mais clara na interface e tudo mais, e uma frente social. E aí, a partir daí, fomos afunilando para encontrar benchmarks dentro do nosso mercado. E, por último, eu trouxe um outro exemplo, que aí já muda completamente a abordagem aqui, que é uma forma, isso aqui no Gympass funciona muito bem, que não foge um pouco do que a gente falou aqui de Product Vision até agora, né? Então, a gente passou por uma abordagem mais emocional, mais qualitativa e uma abordagem mais quantitativa. E esse aqui, que eu trouxe para vocês do iFood, do Gympass, é uma abordagem que a gente usa bem mais do que qualquer outro slide, outro PowerPoint, que são as próprias demos que a gente faz bastante no Gympass. É uma cultura bem arraigada de discutir demo de produto. E esse aqui foi uma das demos que a gente fez ultimamente aqui para falar um pouquinho do que foram os outcomes de um design sprint que a gente fez há uns 3 meses atrás. Esse design sprint ele tinha como objetivo
O Gympass hoje está passando por um processo grande de mudança de arquitetura, né? E nessa mudança de arquitetura a gente não pensou visão de produto, a gente pensou visão de engenharia, e a gente sabia que tinha algumas demandas de negócio que a gente ia ter que dar conta, mas a gente não tinha parado para pensar a experiência de ponta a ponta. Então, para isso, a gente rodou esse design sprint. Do design sprint, a gente emendou em mais 2 semanas de uma war room ali, né, de uma task force para rodar a definição do que seria implementado efetivamente. E daí a gente chegou nesse demo aqui, que foi uma das coisas que a gente rodou a empresa inteira para disseminar o que seria essa nova visão de produto. E aí, eu vou passar rapidão com vocês aqui, só para mostrar como é que funciona. Então, a gente começa aqui com um screening, né, ou com um onboard, para entender quais são as necessidades ali, o que o usuário está procurando. A partir daí, a gente começava... Isso aqui já mudou bastante, né, já não está mais assim, mas a gente começava a tentar explicar... A gente tentou implementar um conceito de explicar só o que era estritamente necessário no primeiro momento ali para o usuário. Então, aqui a gente começou a diferenciar que o produto do Gympass, ele agora tem um produto presencial e um produto online. A partir daí, a gente reestruturou o produto inteiro para mostrar essa diferenciação de oferta, de online e offline. A busca, ela vira um negócio super proeminente aqui em cima. E a listagem, ela é toda baseada em recomendação, né? Então, tipo, aqui são as mais próximas de você, as mais visitadas nessa semana, enfim, assim por diante. E aí, dentro de cada uma das outras abas, a gente explicou também cada uma das etapas do produto. Então, cara, como é que vai ser o processo de booking, o que vai ser o futuro profile. Então, enfim, esse tipo de comunicação, de visão, que é muito mais baseada no que está sendo construído efetivamente, muito mais pé no chão, é um negócio que funciona muito melhor no Gympass do que uma visão mais estruturada e mais high level. Então, acho que também tem uma questão, né? O ponto que eu queria passar para vocês é que, dependendo do contexto em que vocês vão estar vivendo, né, vocês vão ter que ter uma sensibilidade maior para tentar trazer um embasamento mais quantitativo ou um embasamento mais emocional do que vocês estão tentando defender como visão ali, ou, em último caso, uma coisa mais funcional, como é o caso do Gympass, por exemplo, em que a gente já vai direto para um demo e já explica para que lado que a gente está indo e como é que isso aqui vai melhorar a experiência de uso do usuário ou não. Dito isso, pessoal, a gente terminando essas quatro ferramentas, e aí, de novo, né, a parte de roadmap vocês vão encontrar mais com o Cássio de novo, a gente entra no trabalho propriamente dito ali, junto com o time de engenharia e time de design, que são as dual tracks, né, as tracks de desenvolvimento em si. Tá? Então, passamos aqui por insumos, né, desse sistema. Então, de novo, aqui vocês vão ver bastante com o Pinheiro e com o Luiz. Chegamos aqui no core, né, que a gente definir um pouco melhor não só os business cases, mas também as hipóteses de produto para serem trabalhadas. A partir daí, uma frente de priorização mais pautada em definição de tamanho de oportunidade de cada uma das coisas e a comunicação disso para o restante da empresa em maneiras mais ou menos visuais, mais conceituais ou mais pragmáticas, para aí sim a gente entrar numa frente de começar a trabalhar em si. E aí deixei só como referência aqui, para quem talvez esteja entrando aí na área agora, né, de paraquedas, o que é esse dual track, né? O que é essa lógica de continuous discovery e continuous delivery. Então, quando a gente fala daquele processo de discovery, né, basicamente a gente está rodando uma série de micro etapas ali dentro, que é tentar explorar um determinado problema, construir uma solução mínima para ele ali, um MVPzinho, testar isso aqui, validar isso, refinar esse problema que a gente identificou e fazer isso algumas vezes até a gente definir que efetivamente faz sentido entregar alguma coisa para desenvolvimento. Um dos erros que eu vejo mais recorrentes assim nos times que eu já trabalhei é que esse ciclo aqui, né, geralmente a gente está super colado no time de engenharia e acaba que a gente testa uma solução, se aquela solução não funcionou, a gente muda uma única vez e parte para implementar aquilo ali. Sendo que, na verdade, a gente deveria ter algumas rodadas nesse ciclo aqui, né? Então, a gente testa uma solução, ela não funciona, a gente testa uma segunda, ela não funciona, a gente descarta, vai para uma terceira, testa uma outra hipótese, enquanto o time está trabalhando aqui em coisas mais de delivery em si. E aí, para isso, tem um outro ratio ali fundamental, né, de produto para engenharia,
produto, design e data para engenharia que precisa ser obedecido, né? E aí vai mudar de time para time. No Gympass esse ratio é 1 PM para cada entre 6 e 8 engenheiros, mais ou menos. Mas acho que tem times que, dependendo da maturidade, isso é até menor, né? Você tem 1 PM para cada 3 ou 3 a 5 desenvolvedores para isso aqui rodar direitinho até o momento que você precisa entregar alguma coisa para a engenharia. E aí teve uma última discussão que eu levantei aqui na última turma também, pessoal, que acho que cabe aqui com vocês, que é uma distinção bem clara assim, entre grandes empresas e pequenas empresas, que geralmente uma empresa estabelecida, ela está mais preocupada com a execução do que está planejado, né? E menos preocupada com validar se aquelas etapas elas fazem mais ou menos sentido. Nesse cenário, o time de produto ele tende a caminhar para uma coisa mais de entrega de projeto mesmo, né? É difícil você se posicionar como uma área que está descobrindo coisas novas e municiando o negócio com essas informações. Ao passo que numa startup, né, geralmente o processo é diferente. Você tem muito mais insegurança e muito menos verdades ali para serem executadas efetivamente e muito mais coisas para serem descobertas e para serem testadas, e é natural que você tenha esse processo acontecendo mais rápido em função de um determinado objetivo. Acho que o que eu queria tentar trazer para vocês aqui de discussão é que esse cenário, né, de executar e executar num mundo cada vez mais dinâmico, ele causou essa imagem aqui que eu encontrei um tempo atrás, depois voltei a achar, né, que enquanto antes a gente tinha as grandes empresas correndo atrás das pequenas, né, e comendo as pequenas, hoje em dia o cenário é o contrário, né? Agora a gente vê as pequenas empresas, as empresas mais rápidas e as startups, por aplicar uma mentalidade de mais teste, de mais experimentação, dado um determinado objetivo e menos execução, dado um planejamento, né? Esse cenário ele tendeu a essa outra frente aqui. Então, acho que acho que é a grande linha de discussão que eu acho que a gente precisa levar para o nosso dia a dia, né? Que é tipo, o mundo não é estático como era antes, os negócios não são estáticos como era antes, a gente sabe que as mudanças de contexto elas são cada vez maiores, e aí o papel de produto nesse contexto é muito menos de dar respostas, né? Muito menos de definir quais são os caminhos, e muito mais de fazer pequenos testes, pequenas alavancas, entender como que a gente valida rápido cada uma das estratégias que a gente quer fazer e traz isso para o jogo, né? E traz essas validações, esses testes, esses resultados do que está sendo feito para construir a estratégia a partir daí, né? E não a partir de uma visão talvez super de longo prazo, e sim muito mais dos aprendizados que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, para mim, esse é a grande brincadeira. E concordo contigo, Caio. O jogo virou, né? E com isso, pessoal, eu queria terminar aqui para a gente abrir para perguntas, com todo o modelinho que a gente passou, né? Então, desde a primeira aula, de novo, a gente começou falando sobre modelagem de negócios e o estágio do ciclo de vida de produto. Sobre isso aqui, Ricardo, também na tua pergunta, né, de como é que eu crio essa visão mais estratégica, mais high level, na aula de modelagem de negócio a gente vai falar muito sobre inovação em modelo de negócio. Então aqui acho que vai ter algumas ferramentas para você conseguir trabalhar um pouco melhor para pensar não só o modelo de negócio atual, mas para você começar a pensar um modelo de negócio, a alteração de alguma característica atual do seu modelo de negócio. Então acho que aqui também tem um outro momento para a gente discutir mais estratégia. E aí, a partir daí, entrando nessa parte de Product Business Assessment, depois os frameworks para a devolutiva disso para o negócio. Tá? E aí, queria abrir para vocês, gente. Queria saber como que vocês estão aí, como é que vocês terminam hoje, questionamentos, dúvidas. Eu vi que tiveram umas pessoas aqui que me pingaram no privativo dizendo que não estão perguntando, mas que estão curtindo, estão tentando entender melhor, então, para mim, já está valendo. Mas queria ouvir aí, quem quiser abrir o microfone e, de repente, estressar algum ponto que não tenha ficado claro, manda bala. André, Manda. por exemplo, você teve uma pergunta que alguém fez no começo, perguntou da mágica e de ter tanta quantidade de informações para poder criar estratégia, né? No caso de produtos novos, como que pode ser um caminho bom para iniciar esses testes? Eu já fiz isso com produto físico, de testar em ponto de venda, tinha umas métricas estabelecidas, mas para produto digital, qual que é o número legal para começar a entender isso aí? Então, cara, acho que você consegue sair de benchmark, né? Então, por Tá? exemplo, quando eu falo, eu quero entender se a frequência do Gympass ou a retenção do Gympass é boa ou não.
eu posso definir diferentes parâmetros. Então, eu posso olhar a frequência e retenção de produtos de saúde. Então, eu tenho uma linha de atuação ali. Eu posso olhar de SaaS, de modo geral, né, de Software as a Service, e tem uma outra frente ali. Ou produtos de assinatura, de modo geral, tem uma outra frente ali. Muito provavelmente vai ser a junção dessas duas coisas, porque não é nem uma nem outra, no caso do Gympass, né? A gente, por exemplo, há um tempo, para definir se a gente estava indo bem ou mal durante a pandemia, a gente começou a se comparar com dados de churn, de frequência e tudo mais do Airbnb, por exemplo. Porque no fim do dia foram negócios que sofreram parecido, né, com a pandemia, né, de terem tido uma quebra muito grande, e a gente foi ver a velocidade de recuperação desses dois negócios. Naquele contexto fez sentido olhar para isso. Hoje faz mais ou menos sentido? Eu não sei, acho que faz um pouco menos, porque a recuperação dos dois negócios foi muito diferente, mas a gente queria naquele momento até entender se a nossa recuperação estava boa ou não. Então, a primeira coisa que eu sugeria são esses benchmarks. E a segunda coisa, cara, é tentar fazer esse teste rápido, mas que nem o Jacó comentou lá atrás, né? Não abrir mão de coletar esses dados num primeiro momento, sabe? Porque eu acho que isso é muito relevante para você setar esses baselines, entendeu? E aí não é muito difícil, assim, levantar esses dados. É evento de uso mesmo, no Analytics, né? Qualquer ferramenta assim que você consiga olhar. Isso já te dá uma certa segurança do que está sendo feito, sabe? Acho que é muito mais difícil, e também já rodei teste físico, assim, cara, tinha uma época que eu tava... tinha uma startup que estava trabalhando comigo, que eles estavam tentando fazer um aplicativo de troca, e eles queriam tentar entender mais sobre o processo de troca fisicamente. Então, a gente bolou todo um plano de fazer encontros itinerantes ali na casa das pessoas e tal, e a gente media o tempo que as pessoas ficavam interagindo dentro daquelas trocas e quantos produtos elas trocavam quando a gente fazia só grupos de mulheres, ou só grupos de homens, ou só troca de bolsa. Cara, tipo, é muito trabalhoso, entendeu? Mas ainda assim dá para fazer. Tem que ter criatividade, mas eu acho que num produto digital a gente consegue ser mais fácil, sabe? Mas valeu pela pergunta, Ricardo. Eu adorei, não sei se estão me ouvindo bem, essa noção de projeto e produto. Hoje eu estou numa realidade que eu estou trabalhando no Bradesco. Eu vejo que o Bradesco está numa transformação digital de projeto. Não se pensa muito no app ou na experiência do usuário, se relacionando com o banco ali, porque o produto do banco ainda é dinheiro, sabe? Não é... Eu acho que essa transformação ainda precisa acontecer. E aí, por ter camadas e camadas e camadas de decisão, né, de burocracia, vão tendo vários decisores ali dentro, né, e acaba sendo top-down. Os times perdem a sua independência e tal, e acabam trabalhando, como você bem explicou, em projeto e não no produto. Elias, eu acho que o grande pulo do gato aí, né, cara, na minha interpretação, é a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página de que tanto faz se a gente vai entregar X ou Y, contanto que a gente entregue o resultado. Eu acho que isso é universal, sabe? Isso vai funcionar em empresa de banco, isso vai funcionar em varejo, isso vai funcionar em empresa de tecnologia. Quando você consegue mudar, e aí você está falando, cara, eu estou me comprometendo junto com você, né, de entregar a mesma coisa que você quer. E eu estou te falando, para mim seria mais fácil eu entregar um projeto, porque eu vou me comprometer a entregar X, eu vou entregar X. Mas eu não quero fazer isso, eu quero me comprometer a entregar alguma coisa que eu não sei o que é, mas que vai dar resultado. E aí, isso só vai fazer sentido se você conseguir imprimir no teu time uma lógica de entregas menores, né? De lotes de coisas menores, de quebrar um negócio gigantesco e entender o que dá para fazer em 2 semanas. E aí medir o resultado em cima do que foi feito nessas 2 semanas, entendeu? Porque aí acho que você consegue começar a virar uma cultura. Se dá para fazer isso para tudo, muito provavelmente não dá. Também está muito claro para mim que em ambientes mais complexos, em que tem muita interdependência de sistema, de arquitetura, é cada vez mais difícil fazer isso também, porque para você fazer uma mudançazinha você tem 300 outras coisas. Mas o que dá para você fazer também é começar a fazer esses testes, pelo menos, fora desse core. Então, exemplo, né, o que a gente queria fazer mais rápido, tanto no Gympass quanto no iFood, a gente acabava designando times que
que desenhava uma experiência paralela ao core. Então, no caso do Gympass, por exemplo, os novos modelos de negócio que estão sendo pensados, eles são todos WebView. Nem a experiência que está sendo construída é nativa, entendeu? Então, é tudo usando alguma tecnologia diferente, inclusive, para conseguir ser mais rápido e fugir dos problemas que a gente tem no core atual, sabe? Então, acho que esse é um caminho. Sim. Uhum. Eu acho que ali o que aconteceu foi iniciado uma transformação digital. Vamos trabalhar com agilidade. Tá? O que é trabalhar com agilidade? Você vai ter times que vão fazer entregas pequenas, que vão ter as iterações e tal. E esses times vão estar organizados em vilas, que vão estar organizados em não sei o quê, e esses times vão fazer entregas, ponto. E aí, meio que parou por aí, porque parece que acredita-se que já está sendo ágil, sabe? E o ágil é isso, é ir além, é tipo, eu não quero desenvolver um formato de cashback aqui, não. Eu quero que os meus usuários percebam um retorno maior do dinheiro deles. Eu quero que eles passem a fazer transações por aqui, sabe? Eu acho que a pergunta que é nosso carro-chefe, né, do nosso trabalho é o para quê e o porquê, sabe? É isso, eu quero cashback. Para quê? Para que você quer? Me fala qual que é o Eu quero problema que você quer resolver. gamificação. Por quê? Exato. E gamificação não é um problema. Me fala qual que é o problema que eu vou super te ajudar a resolver o problema, sabe? Uhum. Aí ele Não, vai e fico falar, é para feliz de falar. ver. Oi? Vai lá, Elias, você tá falando, desculpa. Não, eu ia falar que eu fico feliz de ver a cultura, ver o ágil trabalhando de forma ágil e saber que em outros lugares realmente consegue-se fazer o trabalho de uma forma mais inteligente mesmo. Mas é um trabalho, o famoso trabalho de formiguinha, né? Manda aí, Jacó. Não, era complementando essa fala do Elias, porque dentro de, olhando vivência em grandes estruturas, igual eu trabalho numa indústria que está no meio de uma transformação digital de um segmento que tem o core business dele todo atrelado ao offline. Então, aí existe, né, esse negócio de botar feature que não precisa, que na minha visão é o lance da feature de vaidade, né? Feature para dizer na minha reunião tomando uísque importado com meus outros amigos executivos que na minha empresa também está sendo feita, por exemplo. E aí você vai começar a implantar coisas como ágil efetivamente no que o nosso cliente quer. E essa é uma coisa que a gente tem sentido bastante, justamente por essa mudança de mentalidade que as pessoas ainda não conseguiram chegar. Então, aqui existe também um trabalho, eu sempre coloco para esse lado, que é um trabalho geracional e político que a gente tem que colocar para que essas pessoas entendam o valor, de fato, da tecnologia empregada de uma forma mais estruturada, não de uma forma que, sabe, que não vai fazer diferença para ninguém, você vai gastar dinheiro das grandes empresas e aí você começa a perder competitividade. Então, é uma visão crítica que nem toda a alta gestão, às vezes, vai gostar de escutar, e eu tenho essa de falar, assim, eu acho que é uma fala bastante importante para nós aqui, começar a pensar e levar isso para frente, sabe? Eu concordo, Jacó. De novo, cara, acho que é mais se posicionar como todo mundo no mesmo barco, que é o barco de entregar algum resultado, né? Não é entregar alguma coisa, é entregar algum resultado. Às vezes, menos é mais, sabe? Às vezes o nosso resultado é mexer em performance da aplicação, por exemplo. Isso já vai entregar muito mais resultado do que construir uma coisa nova. E aí, ainda que a gente seja forçado a entregar projeto, eu acho que o que a gente precisa fazer nesses cenários é medir, entendeu? A gente consegue modelar esse negócio mais ou menos de uma maneira analítica e racional? Beleza, vamos modelar. Entregamos um novo projeto como foi demandado. A gente olha para todos os indicadores e fala assim, ó, isso aqui mexeu em nada, de todos os indicadores que a gente está olhando. Na próxima vez, já fica um pouco mais fácil de discutir. Talvez não vai ser na próxima que a gente vai resolver, mas assim, 5 vezes depois, já está mais simples, entendeu? Ô, André,
Acho que a Marcela levantou a mão. Até abaixei a mão aqui porque eu vi a hora, eu não queria atrapalhar muito. Mas eu só queria comentar uma coisa, assim, que para mim é um grande questionamento, não sei se é questionamento que fala, mas assim, a gente trabalha frente à consultoria, né? Acho que muitos aqui estão frente a uma empresa que presta um serviço ali de inteligência e de design para uma outra empresa, né? E a gente viu vários exemplos aqui de não é de roteiro, mas assim, de um sisteminha, né? Que até aquelas baseado em função matemática, né? Que é a construção da jornada e todo um processo cíclico. E quando você está dentro de uma empresa, você acaba alimentando como se fosse um organismo, né? Porque os testes, eles vão sempre acontecer e tem todo aquele movimento da empresa para entender que é necessário ter uma transparência, que os indicadores estão ali e que os testes são contínuos, né? E para mim o questionamento é mais assim, né? Que eu sempre me paro perguntando por ser consultora. Contratam a gente para trabalhar determinado período de tempo dentro de uma empresa, a gente faz todo um processo de discovery e faz todo um processo de jornada, cíclico com teste AB e tudo mais, e a gente sai da empresa. E aí, só que a maturidade da empresa ainda está top-down, então eles não têm aquele processo, sabe? E aí sempre vem aquele questionamento depois, né? Poxa, mas eu contratei a empresa de consultoria há um ano aqui e agora o negócio não está mais funcionando, por conta da maturidade do teste contínuo, né? Então, para a gente sempre fica isso, em que momento, né, que a gente precisa deixar um legado de amadurecimento mesmo, sabe? Desse organismo aí, né? Boa discussão, Marcelo. Falei besteira ou não? Tá Que isso? corroborando, Igor? Não, acho que eu particularmente super concordo, né? Eu acho que tem uma questão ali, cara, que é assim, o sistema sempre vai vencer, sabe? Essa é a premissa, assim. Se a gente colocar, na maior parte das vezes, a gente colocando uma formiguinha ali dentro, a probabilidade disso virar uma metástase, em contrapartida da probabilidade do sistema esmagar essa formiguinha, é muito maior que o sistema vai esmagar. Então, assumindo essa premissa, como que a gente trabalha de maneira estrutural? Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? O que a gente tem que discutir efetivamente para que a mudança seja estrutural, entendeu? Por isso que eu discuto muito essa questão do vamos se posicionar como o indicador, sabe? O indicador que a gente quer mexer, o indicador porque uma vez que você muda isso, todo o resto fica enfraquecido, entendeu? Porque aí você fala, beleza, vamos mexer no indicador, vamos. Aí veio o primeiro executivo definindo top-down o que precisa fazer, você faz. Mexer no indicador, não mexer no indicador, próxima reunião você leva, fala assim, bom, foi feito, tá aqui o indicador. E aí? Não, vamos fazer agora tal outra coisa. Foi feito, tá aqui o indicador. Então, ó, vamos sugerir uma outra abordagem, que é, ó, a gente entendeu o problema, foi isso aqui, conversamos com o usuário tal, pegamos informação disso aqui, analisamos o dado tal, não sei o quê, frameamos esse problema aqui. Vamos sentar e priorizar essa hipótese junto? Tem alguma outra hipótese que é mais relevante do que essa para a gente fazer, que tem um embasamento melhor, que a gente tem mais clareza do problema? Se tiver, tudo bem, mas acho que é menos um embate, né? E é mais, talvez, se colocar nesse papel ali de quais são as brigas que a gente precisa comprar. E para mim aí essa do indicador, acho que ela é uma fundamental, sabe? Alguém tinha levantado a mão aí também para falar. Quem que foi? Obrigado, Marcela, pela pergunta. Ô, André, primeiro te agradecer, cara, mais uma vez, né? Acho que em nome da comunidade como um todo, você que é sempre muito solícito e sempre muito humilde em compartilhar com a gente um conhecimento muito prático, né? E aí, cara, deixa uma indicação de livro aí pra gente, que um livro, uma literatura que envelopa tudo isso. Cara, eu acho que o Lean Analytics, para mim, é o que para mim mais fala, assim, sobre o processo de ponta a... Acho que tem o Running Lean e o Lean Analytics, acho que são os dois livros que dão uma boa aterrizada no que é o Lean, né, para o dia a dia, assim, que é um negócio meio sem buchitagem, assim, para você pegar e fazer. Então, para mim, são os dois de cabeceira, cara. Mais alguma, gente? Então, beleza. Shigil, você assume aí? Não, foi show de bola. Acho que o Felipe consolidou de uma forma ótima e parabéns aí sempre pelo seu conteúdo, foi ótimo. E obrigado a todo mundo aí, né? Ficar até toda terça e quinta até o final, até tarde aí, mas acho que o conteúdo está sendo super bacana aí para todos nós aí. Tá bom? Daqui a pouco compartilho para vocês a apresentação aí do André. E aí acho que te manda, né, André, um feedback aí, como é que foi a aula, acho que o módulo. Por favor, respondam, pessoal, bem importante mesmo.
mas a gente vai mandar. Todo final de módulo, começo, meio e fim, a gente manda para tentar ajustar qualquer coisa que não esteja fazendo sentido, tá, gente? Mas obrigado aí pelo espaço, pelo tempo de vocês. E eu volto ainda para falar sobre modelagem de negócio, depois tem uma dupla com o Pinheiro para falar sobre gestão também, tá? Então, a gente vai se ver aí. Pro bem ou pro mal, não sei. Ótimo. Fechado, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada, boa né? noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Valeu, galera. Boa noite. É dia de rock, Shiguel. Valeu, Fê.